Durante o governo de José Sarney, de 1985 a 1990, o Brasil, em transição para a democracia, enfrentou alguns escândalos. O escândalo da mandioca, em 1987, envolveu o Banco do Brasil em fraudes com empréstimos para a plantação de mandioca em Pernambuco. Já o esquema da Fiscosoft, em 1988, trouxe denúncias de corrupção em contratos de sistemas de informática, onde empresas pagavam propina para garantir contratos governamentais. Também em 1988, o caso das cartas marcadas no Banco do Brasil revelou contratos de publicidade direcionados para empresas ligadas a políticos aliados. As cifras envolvidas eram da ordem de dezenas de milhares de dólares. O governo de Fernando Collor, de 1990 a 1992, também apresentou escândalos de corrupção, que resultaram no primeiro impeachment de um presidente no Brasil. O esquema PC Farias envolveu Paulo César Farias, tesoureiro e operador de Collor, que liderava um esquema de desvio de dinheiro público e recebimento de propinas para favorecer empresas em contratos com o governo. Parte dos recursos financiou despesas pessoais de Collor. As contas fantasma, por sua vez, eram contas em nome de laranjas que movimentavam dinheiro ilícito e cobriam despesas do presidente e de sua família. Houve ainda denúncias de corrupção na frota presidencial, com superfaturamento na compra de veículos e empresas ligadas a PC Farias sendo beneficiadas. Nesse governo, os valores envolvidos atingiam centenas de milhares de dólares. Durante os dois mandatos de Fernando Henrique Cardoso, de 1995 a 2002, outros escândalos de corrupção envolveram o governo. Em 1997, a compra de votos para a reeleição trouxe alegações de que parlamentares receberam ofertas financeiras para apoiar a emenda da reeleição, permitindo que FHC concorresse ao segundo mandato, mas não houve punições. Esse caso foi o embrião do futuro mensalão. As privatizações e o caso Banespa também foram polêmicos, com acusações de favorecimento, especialmente no caso do Banespa, com vendas a preços baixos e suspeitas de beneficiamento de grupos ligados ao governo. Em 1999, o caso Marca, Fonte Sindam, envolveu o Banco Central salvando esses bancos ao cobrir perdas com a alta do dólar, gerando críticas sobre o uso de recursos públicos para interesses privados. O escândalo do ProER, um programa de reestruturação bancária, ajudou a evitar uma crise, mas foi acusado de favorecimento a bancos específicos ligados ao governo. Apesar do mensalão de FHC destinar apenas cerca de R$30 mil mensais a deputados, os valores envolvidos nessas transações espúrias já chegavam a alguns milhões de dólares. Durante os dois primeiros mandatos de Luiz Inácio Lula da Silva, de 2003 a 2010, a política brasileira foi marcada por uma série de escândalos de corrupção que causaram grande impacto e receberam ampla cobertura da imprensa. Em 2005, o escândalo do mensalão, revelado pelo deputado Roberto Jefferson, envolveu o pagamento de propinas a deputados aliados pelo apoio em votações no Congresso. O esquema utilizava recursos públicos por meio de contratos publicitários e contava com a participação de membros do PT e de outros partidos. Em 2006, o escândalo dos sanguessugas revelou o desvio de verbas da saúde pela compra superfaturada de ambulâncias, com a participação de centenas de parlamentares. Entre 2007 e 2008, o caso Varig-Log e a amiga de Lula envolveu a venda da Varig para o grupo Varig-Log, com denúncias de favorecimento facilitado por Erenice Guerra e Dilma Rousseff, e a participação de Rosemary Noronha, assessora de Lula. Durante os governos Lula, os valores envolvidos já chegavam a vários milhões de dólares, mas o petrolão ainda não havia sido descoberto. Durante os dois mandatos de Dilma Rousseff, de 2011 a 2016, o Brasil enfrentou vários escândalos de corrupção.
muitos relacionados à Petrobras e ao financiamento de campanhas políticas, culminando no seu impeachment em 2016. Operação Lava Jato, em 2014, foi uma das maiores operações contra a corrupção na história do Brasil. Ela revelou um esquema de propinas na Petrobras envolvendo grandes empreiteiras, políticos e funcionários da estatal. Em 2015, o escândalo do BNDES e financiamentos internacionais trouxe à tona denúncias de favorecimento a grandes empreiteiras e empresas brasileiras com empréstimos bilionários para projetos no exterior, com suspeitas de desvio de recursos. No mesmo ano, o caso Pasadena revelou que a Petrobras comprou uma refinaria no Texas por um valor muito acima do de mercado, com Dilma, então presidente do Conselho de Administração, aprovando a compra. Além disso, o escândalo do Petrolão e o financiamento de campanhas expôs um esquema de desvio de dinheiro da Petrobras para financiar campanhas políticas, envolvendo partidos da base aliada, empreiteiras e políticos de alto escalão. Com a descoberta do Petrolão, os desvios pela corrupção já alcançavam valores de bilhões de dólares. O governo de Michel Temer, de 2016 a 2018, que sucedeu Dilma Rousseff após seu impeachment, também enfrentou escândalos de corrupção e crises políticas, muitos decorrentes do Petrolão. Em 2017, as gravações da JBS mostraram executivos da JBS gravando Temer supostamente autorizando o pagamento de propina para silenciar Eduardo Cunha. A divulgação causou uma crise política, levando a pedidos de renúncia e investigações contra Temer. A Operação Patmos investigou um esquema de corrupção envolvendo propinas pagas por empresas como a JBS a políticos aliados de Temer. Aécio Neves foi gravado pedindo R$2 milhões a Joesley Batista. O inquérito dos portos, também em 2017, investigou se Temer favoreceu empresas do setor portuário por meio de um decreto presidencial. O caso envolveu pessoas próximas ao presidente, como o ex-assessor Rodrigo Rocha Loures, flagrado em vídeo recebendo uma mala com R$500 mil. A Operação Scala, em 2018, investigou suspeitas de corrupção envolvendo empresas do setor portuário e pessoas próximas a Temer. Durante o governo Temer, a Lava Jato continuou as descobertas de novos casos de corrupção, que passaram a engordar os valores de bilhões de dólares do Petrolão. Durante o mandato de Jair Bolsonaro, de 2019 a 2022, com a nomeação de ministros técnicos, a corrupção arrefeceu, mas casos antigos atingiram familiares do presidente e casos novos foram interceptados. O caso das rachadinhas envolveu o senador Flávio Bolsonaro e o esquema de rachadinhas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, onde assessores seriam obrigados a devolver parte de seus salários a parlamentares. Em 2021, o escândalo da Covaxin revelou irregularidades que aconteceriam na compra da vacina indiana Covaxin. Servidores do Ministério e o deputado Luiz Miranda afirmaram que relataram as suspeitas de superfaturamento a Bolsonaro, mas nenhuma ação foi tomada e a compra das vacinas não se realizou. Ainda em 2021, o orçamento secreto mostrou que Bolsonaro usou as emendas do relator para destinar verbas federais a parlamentares aliados em troca de apoio no Congresso. A prática não era transparente e foi questionada no STF. Na prática, foi a institucionalização do mensalão. O escândalo dos pastores no MEC, em 2022, revelou que pastores evangélicos atuaram como lobistas no Ministério da Educação, negociando liberação de recursos federais para prefeituras em troca de propina, inclusive barras de ouro. As operações financeiras alvos de suspeitas não se efetivaram. O caso AstraZeneca revelou que servidores do Ministério da Saúde teriam cobrado propina de $1 por dose para viabilizar a compra de vacinas da AstraZeneca. As operações financeiras alvos de suspeitas não se efetivaram. Constatamos que a corrupção no Brasil tem aumentado muito nos últimos anos.
O que poderia estar induzindo a esse aumento da corrupção, que hoje já é praticada praticamente às claras? Essa é uma das respostas que um livro que está sendo redigido, e já tem uma primeira versão a ser revisada, busca trazer, além de apontar para ações que podem abrir a porta para mudanças realmente profundas e benéficas para o país. Ele ainda nem tem um título, e o autor adoraria que você lhe enviasse sugestões para titulá-lo. Baixe gratuitamente a sua cópia em PDF dessa primeira versão do livro, acessando o link na descrição dessa postagem.